A principal mensagem de One Piece é a importância de termos a determinação e conquistar seus sonhos, desde que não atrapalhem a vida dos demais. Porém, junto a essa ideia central, Eiichiro Oda nos traz muitas críticas sociais, dando verdadeiros tapas na cara da sociedade. E será justamente o tema do vídeo de hoje, no qual eu separei 10 críticas sociais que One Piece traz em seu enredo. Então fique até o fim do vídeo para saber quais são essas críticas e como que o Oda consegue traçar isso com a sua mensagem principal. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou o André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. E após a vinheta, vamos ao conteúdo de hoje. Um dos aspectos que mais me chamam a atenção em One Piece é como que o Eiichiro Oda consegue traçar a história de um pirata que se estica junto com várias outras críticas sociais, usando de um universo extremamente fantasioso, conseguindo trazer relações para o nosso cotidiano, sendo aquela velha máxima, a vida imita a arte e a arte imita a vida. E nesse sentido, One Piece serve muitas vezes de inspiração para a gente fazer o que é certo e também para refletir um pouco sobre aspectos de nossas vidas e que de forma bem sutil vai nos fazendo pensar sobre algo se é certo ou não. Então vamos lá ver quais são essas 10 críticas que o Oda traz em seu enredo? É claro! A primeira que eu quis trazer aqui é: não deixe ninguém te falar o que você deve fazer. Afinal, nós somos seres capazes de pensar e saber o que é bom para nós ou não. E jamais a gente deve aceitar que os outros falem o que devemos fazer, como fazer ou pior, o que não devemos fazer. Lógico, desde que aquilo que você quer fazer não atrapalhe ninguém, vai em frente e a todo momento One Piece traz essa mensagem. Pegue o exemplo do Luffy. Ao montar seu bando, ele não obriga ninguém a participar. Um grande exemplo aqui é o Sanji. Quando ele vai entrar para o bando, o Luffy insiste. E este fala que não quer entrar. Chega a certo momento que o Mugiwara fala: beleza, não quer entrar, eu vou embora, vou seguir, vou buscar outro cozinheiro. Porém, o Sanji muda de ideia e faz parte do bando. E o Luffy o aceita. Veja, ele não obrigou, ele não forçou o Sanji a fazer parte da tripulação. Um outro exemplo aqui é com a Nico Robin. Quando ela foi presa ali em Enies Lobby e ele foi resgatá-la, a Nico Robin disse: eu não quero comprometer vocês, eu gosto muito de vocês, por isso que eu me entreguei. Eis que o Luffy pergunta: você, Nico Robin, quer viver? Se você falar que sim, eu irei mover céus e terras para conseguir salvar você. E foi justamente o que ele fez. A segunda crítica social que eu trouxe aqui é referente ao preconceito por coisas diferentes de nosso corpo, seja de nascença ou não. O primeiro exemplo que eu quero trazer é a questão da tatuagem, uma vez que a Nami, dentro lá de sua vila, ela era discriminada por usar tatuagens, e sua irmã resolve tatuar seu corpo inteiro para mostrar que ela também é algo errado. Mas a grande questão é, os membros da vila viam isso com uma forma errada, com uma coisa ruim. E aqui nós podemos ver o exemplo tanto da Nami e de sua irmã, que elas são pessoas boas, que se sacrificam para salvar a vila e tudo mais. Também podemos trazer como ilustração aqui o caso do Chopper, que ele foi excluído do seu grupo de renas pelo fato de ter o nariz azul, discriminado, batiam nele e tudo mais. E depois, quando ele come o fruto e se torna aquela forma humanoide, ele passa a ser discriminado pelas pessoas por ele ser um ser diferente. E nesses dois casos, o Luffy mostra que não podemos julgar as pessoas pela capa. E muito perto aqui do preconceito, nós temos também a questão do racismo, sendo a Ilha dos Tritões, os Homens-Peixes, um grande exemplo disso, uma vez que esses são vistos como seres inferiores, colocados para baixo, isolados, vivendo de forma separada do todo, e muitas vezes sendo feito até de escravos. Aqui eles estão fazendo uma referência nítida
com a questão dos povos africanos que foram escravizados pelos europeus. E mesmo hoje, quase 2 séculos depois do fim da escravidão, ainda temos consequências desse racismo em nossa sociedade. E One Piece expressa isso mostrando a questão dos homens peixes. E a quarta crítica que eu quero trazer aqui são os efeitos de uma fake news, que não é uma simples mentirinha, uma informação errada que se passam, podem trazer consequências drásticas para a sociedade. E um grande exemplo aqui é a cidade de Frivense e a doença de chumbo branco, que eles tratam como se fosse algo contagioso, e na verdade não é. E essa simples informação divulgada de forma errada custou a vida de uma cidade inteira, tendo basicamente como único sobrevivente o Lau. E o quinto item que eu trago aqui é a crítica a um sistema de sociedade aristocrático. Ou seja, quando você vive em aristocracia, se entende que existem grupos sociais que são melhores por nascimento que os demais. E em One Piece, principalmente como Guiara, mostra que isso não tem nada a ver. O que nos torna as pessoas melhores ou piores são as nossas escolhas, o que a gente faz com as nossas vidas, e não de onde nós viemos. Afinal, a maioria dos terobitos ou nobres fazem atrocidades, seja escravizando ou subjugando os demais, ou mesmo governando de forma tirânica. E a sexta crítica que eu identifico aqui é contra governos corruptos, seja ele qual for. One Piece deixa claro que um governo deve tratar bem o seu povo, independente se seja a favor dos terobitos ou não. Isso sendo exemplificado pelos inúmeros casos que mostram de governantes que fazem coisas ruins, como Crocodile em Alabasta, o Reino de Drum, do Flamengo em Dressrosas e muito mais. Ou mesmo, ele deixa entender algumas críticas sobre o governo revolucionário e as cidades onde eles ocupam, mostrando que antes era um lugar feliz, um lugar próspero, e agora está caindo em guerra, em tristeza e tudo mais, mostrando os efeitos nocivos que a corrupção pode trazer em nossas vidas. A sétima crítica é em governos despóticos e tirânicos. Isso daqui se relaciona muito com o item anterior. O que é um governo despótico? É alguém que assume a liderança de forma indevida, muitas vezes usando a força, a trapaça. E tirânico é quando o governante governa para si e não para o seu povo. Os mesmos exemplos que eu citei no item anterior servem para esse também, principalmente em Drum e Dressrosa. E nosso oitavo item é muito parecido também com o anterior, que ele critica o absolutismo, que é o governante que usa de total poder para governar de forma arbitrária, não dando a mínima para a população. Eu já tenho um vídeo que eu mostro os efeitos disso no Reino de Drum, no qual, após a derrota de Wapol, vai assumir o Danton, que irá instituir uma forma democrática de governo, melhorando e muito a qualidade de vida do Reino de Drum. Nosso nono exemplo é sobre a forma certa de liderar, não só um país, mas um capitão também em seus piratas ou qualquer forma de liderança, no qual um líder deve sempre se preocupar com seus subordinados e fazer de tudo para mantê-los seguros. Um grande exemplo aqui é quando o Luffy está enfrentando o Kuro lá no início da saga e esse começa a agredir os seus companheiros. O Luffy fica extremamente irritado com isso e começa a dar uma lição de moral no Kuro, isso daí o motivando, fazendo-o ganhar mais força para derrotar esse inimigo. E veja, o Luffy faz de tudo para proteger sua tripulação. Tanto o menor indício de que ele vai fracassar na proteção dos seus subordinados ou das pessoas que ele gosta, ele fica extremamente triste. E o nosso décimo e último item aqui é a questão da eugenia, ou seja, de você matar, de você excluir da sociedade aqueles que você julga inferior, fazendo valer o caso dos terobitos, como já exemplifiquei antes, e também temos o exemplo da família Vinsmoke e o reino de Germa, uma vez que esses buscam o aperfeiçoamento genético, se assemelhando em muito à história do nazismo, e sem contar que aqui ilustra o racismo de uma forma geral.
E aqui os Mugiaras mostrando mais uma vez que não importa a sua genética, sua origem, e sim o que você faz da sua vida que te torna uma pessoa melhor ou não. Que coisa mais linda! E aí, você já havia percebido uma dessas 10 críticas dentro de One Piece? Qual delas mais chamou a atenção? Ou melhor, você percebeu alguma outra que eu não trouxe nesse vídeo? Compartilhe conosco aqui nos comentários. E se você assistiu até aqui, muito provavelmente você curtiu o conteúdo. Então eu deixarei uma playlist no qual eu trago vídeos que eu vou aprofundando em cada um desses detalhes que eu citei abaixo. E agora eu tenho um recado para você que gostaria de aprender a desenhar e acha que não tem um dom. Eu te diria que a técnica do desenho não depende de um dom de nascimento, e sim de um preparo, de um estudo. Então, pensando nisso, deixarei a indicação do curso no Money Arts aqui nas descrições. Não, farei melhor, deixarei uma aula gratuita desse método. É só clicar no primeiro link aqui das descrições ou do comentário fixado para ter acesso a essa aula. Qualquer dúvida é só me chamar no direct no Insta que a gente conversa. E para encerrar esse vídeo eu queria agradecer a Lilian, na ajuda e estrutura com o canal e lógico a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!